Na aula de hoje, daremos início à conversa sobre espectroscopia de emissão, sendo o fenômeno de fluorescência o primeiro que iremos abordar. Para entendermos sobre fluorescência, temos que partir do processo de absorção que já discutimos nos vídeos anteriores. Se relembrarmos da aula anterior, introduzimos o conceito que estabelece um processo de absorção acoplado entre transições eletrônicas e vibracionais na molécula. Vimos que o princípio de Franck-Condon governa a intensidade dos sinais de absorção entre estados vibracionais, nos dois estados eletrônicos da molécula. Pois bem, a molécula no estado excitado será então nosso ponto de partida para compreender o fenômeno de fluorescência. A definição de fluorescência deve ser compreendida, então, como uma das formas em que a molécula tem para retornar ou relaxar do estado excitado eletrônico E1 para seu nível energético fundamental E0. Existem várias formas pelas quais uma molécula no estado excitado E1 possa liberar essa energia a mais do sistema e retornar ao estado fundamental. Uma delas, que é muito comum, ocorre por meio das interações colisionais com o solvente. Por exemplo, quando uma molécula está no estado excitado, o excesso de colisões com o solvente pode fazer com que ela se desacople de seu estado excitado e transfira a energia para o meio, através de energia térmica. Nessa situação, a solução receberia uma determinada quantidade de energia térmica, que então se difundiria e a molécula seria capaz de retornar a seu nível fundamental. Uma outra forma bastante comum é a molécula em seu estado excitado reagir com outras moléculas, ou mesmo se dissociar. Isso porque, quando em seu estado excitado, moléculas tendem a ser mais reativas e instáveis, quando comparado ao seu estado de menor energia, ou seja, o estado fundamental. Esses processos de perda de energia, por não envolverem a liberação direta de radiação eletromagnética, são também conhecidos por processos não radiativos. Além dessas formas não radiativas, existem também os processos radiativos, ou seja, aqueles que envolvem a emissão de radiação eletromagnética. E a fluorescência é um desses processos. Ok, então vamos começar a considerar os eventos que ocorrem para que uma molécula genérica, em um determinado estado vibracional do estado eletrônico excitado, retorne a seu estado fundamental, com a emissão de fótons. Para que isso ocorra, o primeiro evento que deve acontecer é a relaxação vibracional no estado excitado. Isso significa que o processo de relaxação vibracional ocorre em uma escala de tempo mais rápida que o processo de relaxação eletrônica. No esquema, podemos observar o fenômeno de relaxação vibracional pelo decaimento da molécula do estado V4 para o estado V0, dentro do estado eletrônico E1. A partir do momento em que a molécula se encontrar no estado vibracional de menor energia dentro do estado eletrônico excitado E1, a única forma dela perder o restante de energia por emissão de radiação eletromagnética é retornando ao nível eletrônico fundamental E0. Esse processo é acompanhado pela emissão de fótons e descreve exatamente o evento de fluorescência. A fluorescência pode ser entendida, portanto, pela emissão de fótons pela molécula mediante o retorno do elétron de seu estado vibracional mais estável, ou seja, o V0, do estado eletrônico excitado, E1, para o estado eletrônico fundamental, E0. É importante ressaltar que o relaxamento vibracional é apenas um dos vários eventos possíveis de se ocorrer quando a molécula se encontra no estado excitado. Na verdade, vários outros processos já foram identificados. Entre eles, podemos citar a relaxação dipolar, o cruzamento intersistemas e a transferência de energia de ressonância por fluorescência de Forster. Esses fenômenos no estado excitado podem também resultar no processo de fluorescência. No próximo slide, deixo a título de conhecimento
um diagrama de energia com exemplos dos mais diversos tipos de processos que podem ocorrer em espectroscopias, mediante a absorção de radiação eletromagnética e também a faixa de tempo em que eles ocorrem. A próxima pergunta que surge é para qual nível vibracional do estado fundamental E0 esse elétron retornaria. Muito bem, seguindo o mesmo raciocínio da aula anterior para o processo de absorção, o retorno do elétron pode ocorrer nos diferentes níveis vibracionais do estado fundamental. E para cada um deles ocorrerá a emissão de fótons, com pacotes de energia distintos. Esse retorno seguirá o mesmo princípio de Frank-Condon, onde as funções de onda dos níveis vibracionais de E1 e E0 irão se sobrepor de tal forma a contribuir para as intensidades finais no espectro de emissão. Acompanhe na ilustração a formação do espectro de emissão de fluorescência referente às contribuições de transição do estado vibracional mais relaxado dentro do estado eletrônico E1 para os diferentes níveis vibracionais do estado fundamental E0. A contribuição V0-V6, V0-V5, a V0-V4 sendo a maior delas, e assim por diante, sucessivamente. Ao observarmos os espectros de emissão e absorção em um mesmo gráfico, chegaremos à conclusão que cada uma das barreiras energéticas, referente aos níveis vibracionais que contribuíram no processo de absorção, irão agora contribuir também para o processo de emissão de fótons. Ou seja, os espectros de absorção e emissão são, na verdade, na grande maioria dos casos, iguais um ao outro. Nesse cenário, apenas o nível vibracional referente à transição V0-V0 apresentará uma sobreposição entre os espectros de absorção e emissão. Isso porque a transição vibracional V0-V0 se refere àquela com a menor barreira energética, tanto no processo de absorção quanto na emissão. Todas as outras transições estarão deslocadas para comprimentos de onda maiores, ou seja, menos energéticos, como ilustrado nos picos em azul. Esse deslocamento sistemático para maiores comprimentos de onda do espectro de emissão de fluorescência podem ser entendidos pelo fato de que, para que um elétron pule seu estado excitado E1 para o fundamental E0, o sistema molecular deverá ter sofrido inicialmente o processo de relaxação vibracional, que por si só é um fenômeno que envolve a perda de energia. Muitos livros tratam esse fenômeno de relaxação vibracional no estado eletrônico excitado pelo nome de termalização, e a ocorrência do desvio entre os espectros de absorção e emissão pelo nome de desvio de Stokes. Agora que conhecemos os conceitos fundamentais que definem a espectroscopia de absorção e emissão, podemos introduzir o termo conhecido por rendimento quântico. Ele se refere à relação entre o número de fótons emitidos e o número de fótons absorvidos. Outra forma simples de descrever o rendimento quântico se refere à taxa de ocorrência de processos radiativos sobre a taxa de todos os processos possíveis naquele sistema, ou seja, os radiativos e os não radiativos. O significado disso é que se um determinado cromóforo, ou agora podemos chamar também de fluoróforo, emitir 100 fótons e absorver 100 fótons, seu rendimento quântico é de 1, ou seja, ele apresenta um altíssimo rendimento quântico. Se agora ele emitir apenas 5 desses 100 fótons absorvidos, seu rendimento quântico será de 0,05, ou 5%. Na tabela desse slide, deixo ilustrado o rendimento quântico de alguns dos mais comuns fluoróforos utilizados em laboratórios de pesquisa. Um outro conceito muito difundido em espectroscopia de emissão de fluorescência é o termo centro de massa espectral. O cálculo do centro de massa é muito útil quando se busca a avaliação de mudanças no espectro de emissão de fluorescência.
No estudo de biomoléculas proteicas, por exemplo, avaliações das mudanças dos espectros de fluorescência podem ser de grande valia para monitorar eventos de ligação a moléculas, oligomerização, desnivelamento proteico, entre vários outros. Em estudos desse tipo, muitas das vezes as variações no espectro de fluorescência não são tão evidentes ao ponto de serem percebidos pelo olho do operador, mas ainda assim podem revelar aspectos importantes do sistema em investigação. Para se obter uma medida menos subjetiva e mais sensível do que a simples inspeção qualitativa e visual do espectro, calcula-se, portanto, o centro de massa espectral. Sua fórmula envolve a relação entre o somatório das intensidades de emissão coletadas no espectro em cada ponto de comprimento de onda e o somatório de todas as intensidades de emissão. Para cálculos do centro de massa, os valores de comprimento de onda são geralmente expressos em números de onda com unidades de centímetros a menos 1. Muito bem, pessoal! Na aula de hoje, abordamos brevemente sobre os principais aspectos da espectroscopia de emissão e o processo radiativo de emissão de fótons, ao qual conhecemos por fluorescência. Até a próxima aula!